Boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos para mais uma noite de palestras, de reflexões em torno desta bendita doutrina que nos acolhe, que nos recebe e que nos orienta. Como sempre, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao trabalho da noite de hoje. Mestre Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade do encontro e rogar a tua assistência, o teu amparo, através das equipes espirituais que trabalham sob a égide do nosso querido irmão Natanael, que possam nos atender, nos tratar e principalmente nos ajudar para que entremos em sintonia com eles, a fim de podermos aurir da reflexão da noite, algo que possa consolidar-se em nossos corações, em nosso mundo íntimo, fortalecendo-nos e apontando-nos um rumo mais seguro na tua direção. Abençoa-nos e guarda-nos em paz. Em teu nome e com a permissão do diretor espiritual do trabalho, pedimos a permissão para iniciá-lo. Que assim seja. Queridos irmãos, nesta noite, nós gostaríamos de propor a nossa reflexão em torno do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo. Tem como itens neste capítulo a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e, nas instruções dos Espíritos, uma única mensagem ditada por uma rainha de França, e ela intitula Uma Realeza Terrestre. Inicia o capítulo uma passagem evangélica colhida por João, aonde está assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. É o episódio que se dá após a prisão. Ele primeiramente é levado para uma instância e depois é indicado que levem até Pilatos. Pilatos, como nós sabemos, era o chefe representante do poder romano. Então, num primeiro momento, ele é levado a Herodes, que tinha chefia das questões pertinentes ao local, a Israel, né, aquela região toda da Palestina, e posteriormente, então, ele é encaminhado a Pilatos, que é o poder romano, na medida em que a acusação que lhe fora feita não se cingia só às questões atinentes à Palestina, às questões atinentes à legislação e à religião ali estabelecida, mas ele era acusado de subversão, ele era acusado de querer tomar o poder nas mãos. Daí a razão da pergunta do Pilatos, que ele é acusado desta matéria, de estar tomando esta atitude. És o rei dos judeus? Mas como nós sabemos, Jesus traz-nos os seus ensinamentos, dizem com a revelação da lei divina.
Então, ele não se cinge a responder um julgamento nos limites da legalidade das questões materiais humanas. Ele aproveita a oportunidade, até mesmo para, quem sabe, ensinar alguma coisa a Pilatos, mas indiscutivelmente a todos, porque essas palavras ficariam para o futuro, embora ele nada tenha escrito. As palavras acabaram ficando, estão registradas nos evangelhos, e nós as estudamos até hoje. Então, ele aproveita a oportunidade, naturalmente, como aproveitou todas as oportunidades das suas pregações ao longo dos 3 anos em que se dedica a essa tarefa revelatória da lei divina e, substancialmente, a tarefa de exemplificação da lei divina. Porque isso é que é importante ser considerado na presença de Jesus entre nós. Ele já havia, como governador planetário, encaminhado ao planeta outros reveladores e prosseguiu encaminhando ao planeta outros reveladores após o momento em que ele retorna à excelsitude do patamar de governança a que ele se dedica. Mas ele traz para si, ele quis executar uma outra tarefa junto de nós, além do aspecto revelacional. Ele quis mostrar ao ser humano da Terra que é possível viver a lei divina. Então, não é apenas conhecê-la, mas é a disponibilidade de exercitá-la nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Ele se faz mestre exatamente porque ele se faz uma referência, ele se faz um paradigma, e foi o único título que ele aceitou. E é exatamente isso que um mestre, um verdadeiro mestre deve fazer, quer seja revelando grandes coisas, quer seja apresentando ensinamentos menores. É ser aquele referencial aonde o aluno está diante de algo que pode seguir, que pode tomar como meta, como orientação, como paradigma. Então, ele vivencia os seus ensinos, deixando para todos nós absolutamente afirmado que temos não só o dever de cumprir a lei divina, mas temos substancialmente o direito de cumprir a lei divina. Porque se a lei divina ela é ditada por Deus, que é nosso Pai, sendo seus filhos, somos seus herdeiros, e somos seus herdeiros, temos direito ao patrimônio que ele nos deixa, que é, evidentemente, a sua lei. Então, nós temos substancialmente o direito de viver a lei divina, e esse despertamento ainda não tinha sido feito, e não raro, muitas vezes em nossa caminhada, ainda não é bem entendido. Não que o dever seja menos importante, claro que não, é o contraponto do direito, portanto tem o mesmo nível de importância, mas nós temos a tendência às vezes de vermos só nesse aspecto, como a gente diz, mais pesado. A gente tem o dever como uma coisa mais pesada e o direito como uma coisa mais leve, mas quando a gente se dá conta de que a gente não vive os direitos que já possui, que a gente deixa de lado o exercício de algo que nós temos por direito, que é a herança de Deus nosso Pai, por sermos seus filhos, a gente vai percebendo que talvez o direito seja algo muito mais difícil de ser exercido do que um dever. Seja como for, Jesus aproveitou todas as oportunidades, absolutamente todas as oportunidades para deixar um ensinamento. E seria de nós perguntarmos exatamente que ensinamento ele quer deixar nesta conversa com Pilatos. E nós vamos ver que ele fala em reino de Deus, na passagem, 2 vezes. A primeira, meu reino não é deste mundo, e a segunda, meu reino ainda não é aqui. Portanto, seria interessante a gente entender o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Jesus, propriamente dito. O que significa isso? Mesmo que a gente não tenha
uma ideia mais segura do que ele seja, a gente sabe que é uma coisa boa. A gente tem por pronto em nossa mente, em nosso coração, essa ideia. Tem que ser algo excepcional, tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo muito, muito, muito bom. E de fato é. É a possibilidade de vivermos num espaço aonde a justiça, o amor e a caridade são exercidos. E isso por si só é algo esplendoroso. É alguma coisa que nós sentimos necessidade. Todos nós temos necessidade de justiça, todos nós temos necessidade de amor e todos nós temos a necessidade do exercício da caridade. Pois o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Jesus é exatamente esse espaço que de alguma maneira é físico, embora não seja, como ele diz, na materialidade, no sentido negativo, do aprisionamento às nossas viciações morais e à matéria, mas ele tem uma concretude, ele existe. E um dia ele será aqui, conforme afirma Jesus. Ainda não é aqui, diz ele. Ora, se ainda não é, o que ele está dizendo? Está dizendo que neste tempo presente não é, mas no futuro será. E quando a gente começa a estudar na doutrina espírita os mundos, que é o capítulo, aliás, seguinte do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai, e Allan Kardec analisa conosco os tipos de mundos, a gente vai ver que passado este estágio, ou estado que nós ainda estamos, que é de expiações e provas, e pela descrição aonde o mal sobrepuja o bem, na sequência desse estágio, aquele para o qual dizem os espíritos, nós já estamos nos encaminhando, nós estamos transitando, o próximo estágio já é um pouquinho melhor. Já é significativamente melhor, porque terá sentido o bem. Enquanto hoje, de alguma maneira, ele é desprezado, é considerado tolice, é algo menor a ser adquirido, e nós vemos a prevalência de algumas viciações morais, nós vemos a prevalência de alguns equívocos, de algumas injustiças e coisas que tais, que caracterizam, de fato, um mundo de expiações e provas, já que o mal sobrepuja o bem, é porque o bem é desconsiderado. Porque se nós dessemos ao bem o seu devido valor, nós procuraríamos exercer e exercitar o bem. Se o bem não é exercido ainda na face da terra, não é porque ele não existe. Ele existe. E ele talvez exista um número superior ao bem. Há muito amor na face da terra. Se nós olharmos em todas as notícias que são trazidas, normalmente é revelado esse aspecto mais negativo da personalidade humana, do ser, do existir humano. Mas, vez ou outra, ninguém pode escapar de dar notícias boas, porque elas acontecem em tanto número que, em algum momento, mesmo a gente não querendo, a gente fica sabendo. Então, vejamos, por exemplo, as zonas de conflito que nós temos no planeta hoje. São algumas bastante significativas. Nós temos zonas de verdadeiros tormentos. O tormento da guerra, o tormento da fome, o tormento da injustiça, o tormento das perseguições religiosas, políticas, sociais, de todos os matizes. Pois nestes lugares também está presente o exercício do amor. Através de pessoas que renunciam ao seu bem-estar, que abrem mão do seu conforto, da sua comodidade, e lá se encontram. Outros, sim, ao nosso lado. Quantas vezes a gente convive com pessoas que não se esquecem de dar aquilo que podem àqueles que nada têm? Pessoas que até, se a gente perguntar qual é a religião, elas não sabem, ou talvez não tenham, mas se sensibilizam com a dor alheia e vão ao encontro de poder minimizar, pelo menos diminuir essa dor.
com doações materiais, com doações morais, com doações espirituais, seja a prece, seja as considerações, seja os bons pensamentos, mas, de fato, às vezes com contribuições materiais mesmo, diante de campanhas, diante do chamado da mídia. É preciso contribuir nesse aspecto, naquele aspecto. Sempre vai ter uma alma generosa que ali vai se fazer presente, e se nós contarmos, são muitas almas generosas que se fazem presentes neste momento. Mas ainda nós vemos, sim, o mal presente na Terra. Exatamente porque, mesmo aqueles que já valorizam o bem, que já dão algum sentido para o bem, não o tomam verdadeiramente no seu máximo valor. E titubeio aqui, titubeio ali, é alguém que se levanta, mas daqui a pouco tropeça. Então, não há uma estrutura de convicção da importância do bem. E por isso nós ainda, de alguma maneira, pertencemos a um planeta de expiações e provas, mas está melhorando. Isso está se modificando, isso está passando, e nós nos aproximamos para o próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Mas o mais interessante é que o mundo de regeneração, tão sonhado e tão aguardado por todos nós, ele não é o último estágio de evolução. Aliás, ele é ainda muito pouco próximo da nossa destinação, porque ele está ali pelo meio. Ainda existem outros mundos mais evoluídos do que ele, aonde o reino de Deus esteja, o reino de Jesus, o reino dos céus, esteja na sua concretude. Nós temos, por exemplo, os mundos celestes, os mundos divinos. Mas é bem verdade, particularmente a nós, o mundo de regeneração já é suficiente e a gente aguarda com muita ansiedade, inclusive, que ele chegue o mais rapidamente possível. Então, sim, o reino de Jesus, como ele diz, o meu reino ainda não é aqui, mas ele será. Daqui a pouco, nós já vamos ver uma sensível melhora em relação ao planeta que habitamos, e, passo a passo, nós vamos galgando processos de construção, a fim de que vá se corporificando, vá se expressando, vá se concluindo o reino de Jesus, que se fará em todos os lugares. A Terra tem uma destinação. A sua destinação é a perfeição relativa a que todos os seus habitantes estão destinados. E todos irão conseguir construí-la. Todos chegarão a este estágio. Se todos chegarão a este estágio, a Terra chegará a esse estágio. Consequentemente, não há razão para que duvidemos da afirmativa do Mestre que o reino ainda não é. Não era no momento que ele foi preso, julgado e condenado, não era. Ainda não é, embora esteja muito melhor se nós considerarmos o período que ele esteve fisicamente presente entre nós, está infinitamente melhor, o que prova que há progresso planetário. A lei de progresso se expressa, ela se concretiza, e, consequentemente, se está melhor, é um apontamento de que pode ainda ficar melhor. Porque se a lei de progresso teve êxito até agora, por que não deverá tê-lo daqui para frente? Então, sim, em algum momento na face planetária, será o reino de Jesus. Ele implantará o seu reino aqui. E que bom que nós possamos construir esta convicção para que nos tornemos copartícipes, para que nós nos tornemos co-construtores deste reino. Não só os espíritos bons que hoje auxiliam a humanidade na dimensão espiritual e que vez ou outra encarnam na Terra,
Não só estes que já chegaram mais adiante no seu processo evolutivo e que naturalmente ajudam Jesus. Não, o chamado é para todos nós. Que todos nós, se todos nós que somos cristãos, que nos dizemos cristãos, tivéssemos a plena convicção de que o reino de Jesus se estabelecerá na terra, nós tomaríamos o bem por referência, por certeza inequívoca, e aí não teríamos mais dúvidas e nem mesmo dificuldades para a luta que necessita ser feito em nosso mundo íntimo para nos construirmos como pessoas melhores, aquelas que vivenciam a justiça porque aplicam a justiça para si e para seu próximo, que vivenciam o amor, porque querem amor para si indiscutivelmente, mas sobremaneira se dão conta que a grande importância da vida não é ser amado, mas é amar. E que tenha lá as suas necessidades materiais e morais, mas percebem que a necessidade basilar para a construção da felicidade real é ser bom, é praticar a caridade a seu próximo, nas questões materiais, naquilo que lhe seja possível, e nas questões espirituais, naquilo que lhe seja possível. E aos poucos, nós vamos construindo o reino de Jesus na Terra. Todo aquele que já está engajado nesse projeto já é um co-construtor do projeto. E muitas criaturas na face da Terra, ao longo dos milênios, desde a presença de Jesus, fisicamente falando, são seus parceiros na construção deste mundo. Não são poucas as pessoas que são parceiras de Jesus. Mas os chamados, os convites continuam. E nós precisamos nos aliar ao projeto, tomá-lo para nós como referência de vida e executá-lo. Porque este é o motivo pelo qual estamos aqui reencarnados. E se somos efetivamente cristãos espíritas, então nós temos um motivo a mais para ser parceiro, porque nós sabemos dessas construções de mundos, do processo evolutivo dos mundos e das criaturas que habitam esses mundos, nós sabemos da presença preciosa e precisa de Jesus em nossas vidas, o significado dele e a presença dele ao nosso lado através de inúmeros benfeitores espirituais que não deixam de nos atender, que não deixam de nos tratar, que não deixam de secundar a nossa boa vontade para a autoconstrução de uma pessoa melhor. Nós somos muito aquinhoados no sentido dos auxílios espirituais, porque quando, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, e a espiritualidade da codificação lhe afirma que muito mais do que imaginais, isso não serve só para os espíritos inferiores, que pela parecença conosco evidentemente interferem na nossa vida. Isto serve também para os espíritos bons, que não deixam de procurar intervir na nossa vida, nos intuindo ao bem, encorajando-nos ao bem, secundando-nos para que nós executemos o bem. Claro que a maneira de intervir é diferente. O espírito parecido conosco, mais inferiorizado, ele quer se impor a todo custo, sob todas as condições, constrangendo a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Um espírito mais amadurecido, um espírito mais crescido, um espírito bom, ele não vai usar essa metodologia, porque essa metodologia contraria a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele vai usar a metodologia respeitosa de consideração
a observância da nossa vontade, mas não quer dizer que ele desista de nos auxiliar, que ele desista de nos orientar. Assim, porque ele não atua no meu psiquismo de forma obsessiva, não quer dizer que ele não atue de forma insistente. É um insistente respeitoso. Mas ele não vai embora porque eu não o ouvi um primeiro momento. Ele não desiste de nós porque nós deixamos de compreendê-lo e de observar-lhe a orientação num determinado momento. Ele continua naturalmente para nos atender, para nos auxiliar. Então, os inúmeros benefícios desses bons espíritos, assim como outros estão ainda na face do orbe, estão neste momento encarnados, nos mais distantes e longínquos lugares da Terra, procurando erguer os seus irmãos através do bom exemplo, doando-se em benefício da humanidade. Mas a par destes, que já são de fato espíritos mais crescidos, mais livres das injunções do mal interno, das viciações do orgulho e do egoísmo, nós também podemos fazer a nossa parcela para que se finque na terra efetivamente o reino de Jesus. Para que ele, ao invés de dizer meu reino ainda não é aqui, possa dizer meu reino já está sendo aqui, no sentido de que nós já estejamos todos comprometidos com a construção de um mundo melhor. Então, efetivamente, o convite da vida, e nós estamos iniciando um novo ano no nosso calendário, né? Porque o tempo não para nunca, portanto, a vida não para nunca, mas nós temos essas convenções, e em janeiro estamos iniciando um novo ano, que possamos efetivamente darmos conta desse chamado, darmos conta deste convite, e dizermos aos outros que nós estamos desejosos e confiantes na execução do projeto de Jesus e, efetivamente, empenharmos os nossos esforços para que nós possamos dar o melhor de nós onde quer que nós estejamos. Como eu sou um colaborador de Jesus? Bom, eu sou um colaborador de Jesus sendo um bom familiar. Então, na intimidade da nossa família, procurando exercer justiça, amor e caridade. Na condição de filho, na condição de pai, na condição de mãe, na condição de parente, na condição de irmão. Em todos os papéis que uma família me oferece, tem esse tripé da justiça, do amor e da caridade a ser exercido. Então, na medida que eu me esforço para ser este parente presente e desejoso de fazer o seu melhor no papel que eu estou exercendo naquele momento, porque uma mesma pessoa pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser primo, quer dizer, ele ao mesmo tempo é muita coisa, dependendo da relação que ele esteja estabelecido. Então, em cada um desses papéis, tentar fazer o melhor. Na nossa profissão, no nosso ambiente de trabalho, procurarmos ser pessoas justas, procurarmos ser pessoas amorosas, afáveis, simpáticas, alegres, para que nós possamos espargir estes benefícios, portanto, bons. Para podermos ser pessoas assim no nosso ambiente que nós fomos chamados para viver, aonde nós nascemos, portanto, na nossa relação de cidadania. Enfim, são tantos os papéis que uma mesma pessoa exerce na vida, num período de tempo e espaço, procurar ser o melhor, comprometido com o projeto de Jesus. Eu sou parceiro de Jesus. Que a gente possa se dizer isso é um ano novo, porque durante muito tempo foram anos velhos, aonde não era este o meu projeto, aonde não era esta a minha dedicação, aonde o exercício que eu estava compromissado não era exatamente essa construção. E agora é. Então, realmente, é um novo período, é um novo momento, a cronologia nos possibilita deixar o que ficou para trás e aquilo que foi mal realizado por nós e realizarmos doravante algo que seja mais significativo, que seja mais positivo, que esteja efetivamente na relação de parceria com Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo,
o nosso irmão. E, evidentemente, todo aquele que anda está sujeito a algum desequilíbrio. Não é a melhor escolha, a escolha equivocada, por evidente, porque ela vai fazer que eu precise repará-la. Mas é uma possibilidade. Então, ter aquilo que Jesus também nos ensinou, que é a perseverança. Uma vez equivocado, a gente retoma a experiência e começa a tentar acertar dali para frente, dali para frente, dali para frente, e nós vamos ver que num determinado momento já não somos mais tão tendentes a realizar equívocos e que estamos mais fortes para realizar acertos. Tudo nasce de um compromisso assumido com o nosso governador planetário. Senhor, eu quero realizar o meu melhor e ser o artífice do teu reino na Terra. E uma vez estabelecido isso como maneira de viver, como escolha de vida, nós conseguiremos ir fazendo o nosso pouco e o nosso melhor. Fica aqui o nosso agradecimento pela atenção de todos, pela paciência dos amigos e o desejo, efetivamente, que nós tenhamos um ano bom nesse sentido. Porque quando a gente diz para a pessoa, feliz ano novo, o que a gente está querendo dizer? Feliz de ti, que possa construir um ano que seja novo. Novo em esperança, em paz, alegria e justiça. Amor, solidariedade, paciência e fé. Vamos orar. Senhor Jesus, a nossa gratidão, a tua presença entre nós, sobremaneira, quando tu consentiste que a doutrina espírita chegasse aos nossos corações. A nossa gratidão às equipes espirituais que nos atenderam esta noite. E rogamos que tu nos abençoes, para que tenhamos força e coragem para viver os teus ensinos dentro das nossas possibilidades e caminharmos na tua direção. Em teu nome, Jesus, e com a permissão do diretor espiritual deste trabalho, pedimos a permissão para encerrá-lo. Uma boa noite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz.